Agora, então, gostaria de abrir para perguntas aqui da plateia e também para quem está assistindo online, também, se quiser enviar, pode enviar. Ó, já tem uma aqui. Bom dia. Antes de mais nada, agradecer o convite. Meu nome é Márcio Girão, sou da FENAINFO, Federação Nacional das Empresas de Informática. Em primeiro lugar, parabenizar a AB por premiar o setor, como faz todo ano com esse estudo, muito bem feito e importantíssimo para nós, para a gente conduzir as políticas setoriais. Mas eu tenho duas perguntinhas para o Jorge, que é o seguinte. Eu comparei, tem dois números que me surpreenderam. Um é o número de empresas de software do país. Você colocou em 12 mil e pouco e disse que apenas 28% é software, desenvolvimento de software. Se você olha para o número da Softex, por exemplo, ela fala em 80 mil empresas. Onde é que está essa diferença? Outro número que me surpreendeu é da exportação. Vocês falam no estudo em 1 bilhão e 100 mil, se eu não me engano, e a Brascom, por exemplo, diz que nós estamos exportando cerca de 7 bilhões de dólares. Eu queria entender essas diferenças. Obrigado. Bom, Girão, primeiro, obrigado pela presença. É sempre um prazer poder contar com a FENAINFO aqui e você sempre com perguntas desafiadoras. Você sempre com perguntas desafiadoras. Eu acho que até as perguntas depois o Luciano pode complementar. As empresas identificadas são as empresas identificadas no estudo do IDC, né? Se a gente procurar pelo CNAE, a gente até tem um número maior do que as 80 mil que são apresentadas. Se a gente buscar pelos CNAEs de desenvolvimento de software, licenciamento, etc., nós temos um número de CNPJs muito maior do que esse, né? Mas essas são empresas que foram identificadas pelo estudo do IDC, que a gente apontou no passado, tinha 11.700, se não me engano, esse ano 12.600, são as empresas que o estudo identificou, não quer dizer que a gente não tenha mais empresas, né? Os números de exportação também estão ligados à base da pesquisa. Eu não sei exatamente a Brascom, a origem dos dados de onde ela busca, mas a gente procura se manter fiel à nossa fonte, que é a IDC, e que aponta esses dados no resultado, e esses dados servem de comparação, inclusive com outros países. Então, como o nosso objetivo nesse estudo, inclusive desde o início, na verdade, quando a gente lançou a primeira edição, talvez você vá se lembrar, foi na minha primeira gestão, quando eu entrei, na minha primeira gestão, que foi 2004, 2007, eu sentei com o Anselmo na primeira reunião, quais eram os dados do setor, e os dados que o Anselmo me trouxe foram justamente do estudo Softex de 98. Então, você imagina, a gente trabalhar no nosso setor de tecnologia, que o que você vê hoje não é o que você vai ver amanhã, você trabalhar com dados de 6 anos atrás. Falei, nós precisamos trabalhar num material que a gente, como entidade que está preocupada em subsidiar o setor com informações, trazer, no mínimo, informações detalhadas. Avaliamos vários institutos e o que nos trouxe uma proposta que atingiu o nosso objetivo, que era justamente de permitir essa comparação por exatamente usar a mesma metodologia aplicada no Brasil em algumas dezenas de países, eu nem sei o dado atualizado, mas na época eram 50 e poucos países que faziam parte do estudo, eles aplicam a mesma metodologia e esses são os dados de exportação que são utilizados no Brasil para comparar com outros países. Então, a gente optou por manter esse mesmo critério. Talvez o Luciano possa me ajudar um pouco aí com os dados de exportação, considerando que ele é coordenador da parte de pesquisa de software e pode complementar mais a informação. Mas, de maneira geral, do nosso lado, a preocupação é em manter a fidelidade aos dados do Instituto, que faz a comparação com os demais países, sem procurar. Eu até fiz um quadro que eu percebi que te chamou a atenção, que é justamente aquele quadro completo de dados de TI, mais TIC, e depois a parte de outros serviços, justamente porque às vezes a gente via no mercado dados discrepantes do nosso, e as pessoas me perguntavam, poxa, Jorge, você fala em 60 bilhões, aí tem gente que fala em 160, tem gente que fala em 200, e aí a gente procurou fazer aquele dado justamente para explicar. O nosso 60 está na TI, depois 158 é TIC, e depois a gente pode ir a 210, 211, se a gente considerar outros serviços, por exemplo, TI in-house, que em outros países não se considera, não se avalia. O que não quer dizer que esteja errado, simplesmente não é uma métrica que é muito adotada, porque esse é um investimento em TI interno de cada uma das empresas, mas não deixa de ser, considerando que no Brasil esse número é expressivo, não deixa de ser importante.
No livreto a gente tem algum detalhamento adicional sobre a metodologia, mas de toda maneira eu me coloco à disposição para a gente, de repente, comentar algum ponto e tudo mais. Os nossos estudos são todos baseados, são feitos sempre da mesma maneira, e principalmente olhando o mercado de software, um assessment do mercado local, a gente interage muito com os vendors localmente, conversa, entende qual a fatia do que eles estão produzindo aqui de software que de fato está sendo colocada no mercado fora do Brasil. Então, eu fico à disposição para a gente falar sobre a metodologia. Só para complementar o que no estudo do Tex, quando nós havia um grande número de prestadores de serviço para as próprias empresas de software, que não vão ao mercado vender software. Então, cerca de 80, 60 mil são consultores que trabalham dentro do próprio setor. Então, há um diferencial muito grande de empresas individuais ou de pequenos grupos de pessoas. A grande resposta está quase que sempre baseada nessa quantidade que é significativa. E a outra questão dos números, da diferença, é que geralmente no número da Brascom aparece serviço de contact center, de telecom, de suporte internacional considerado como serviço na área de software. Isso eleva significativamente porque acrescentam números que não faz parte do padrão mundial de IDC de comparação. Então, essas duas respostas quase sempre dão cobertura muito próxima do integral das diferenças de números. Opa. Bom dia, meu nome é Francisco, eu sou economista da Laves Consultoria. Eu tenho uma dúvida bem simples, que é mais direcionada, eu creio, para o Luciano. Eu estou vendo que, digamos, o consumo de tablets e PC em geral está caindo, o smartphone está subindo, é um processo natural. O que me faz pensar é o seguinte, para onde está se direcionando de hardware? Ela está se direcionando mais para o setor corporativo, pelo que eu estou entendendo. Eu queria que você comentasse mais sobre essa questão, se possível. Eu consigo fazer alguns comentários, né? Por exemplo, tanto o hardware enterprise quanto o hardware consumer, e aí, só para entender a diferença, quando a gente fala hardware enterprise, a gente está falando de servidores, storage para mundo corporativo, e quando a gente fala consumer, a gente está falando de PCs, notebooks, 2 em 1, tablets que vão para o mundo do consumidor e também, em alguma medida, para o mundo corporativo. A gente vê uma desaceleração em ambos os lados. Então, se você olhar o mercado de servidores corporativos, ele apresentou uma queda agora em 2014. Se você olhar o mercado de storage corporativo, ele ficou praticamente flat, muito por causa de alguns grandes deals de instituições aqui do Brasil que contrataram, que geraram nova infraestrutura e contrataram muita capacidade de armazenamento. Do lado de consumo, a gente vê ainda um crescimento, mas que tem começado a ter... na verdade, em PCs você vê um decréscimo já há algum tempo, mas em dispositivos a gente vê um arrefecimento desse crescimento. Então, smartphones começa também a ter vamos dizer, uma curva de maturidade, né? Do meu ponto de vista, conversando com meus colegas que acompanham o hardware, o que a gente vai ver, na verdade, é uma aceleração da taxa de substituição de dispositivos em uma série de segmentos, né? Porque a gente tem uma base instalada já bastante significativa, então isso vai acabar fazendo com que essas máquinas, em termos de capacidade de processamento, em termos daquilo que elas podem oferecer para o usuário final, comecem realmente a sair de cena para dar lugar a novos equipamentos. E até, muitas vezes, substituindo o formato, substituindo uma máquina tradicional por um notebook, por um tablet, ou muitas vezes por um smartphone, né? Um outro fenômeno que a gente tem comentado muito é o aumento da capacidade computacional de máquinas servidoras, né? Então, o que a gente vê, por exemplo, às vezes até o capacity planning, ele muda, né? Poxa, eu pensei que eu ia montar um data center deste tamanho para atender minha demanda, eu vou montar um desse tamanho porque a densidade me permite isso, né? Eu conversei com um player importante aqui no Brasil de data center,
E ele comentou, é comum o pessoal falar, nossa, eu consegui um deal para colocar 500 servidores virtuais aqui, que bacana. Quantos físicos vêm? 6. Né? Então, isso mostra como a capacidade computacional tem evoluído no mundo corporativo e isso justifica, de certa forma, esse decréscimo. Mas, assim, ainda haverá bastante espaço para hardware, principalmente hardware consumer. A gente tem um efeito importante agora da variação cambial, então a gente deve ver uma diminuição de quantidade, mas um valor ainda, um aumento de preços que vai manter os números do mercado ali mais ou menos equilibrados. Isso deve se manter pelo menos até que as coisas voltem a um patamar um pouco mais normal. Bom dia, meu nome é Adrien Boldeville, eu sou da Boldeville Advocacia e parabéns pela palestra. Eu queria saber uma informação, como vocês veem a burocracia brasileira no setor de TI e quais são os empecilhos atuais que elas criam para o desenvolvimento desse setor? Se há algum estudo nesse sentido e se houve uma menor burocracia para o avanço da TI no mercado brasileiro? Bom, acho que eu vou pegar essa pergunta. Na verdade, eu acho que a burocracia não é só para o setor de TI, né? A burocracia custo Brasil, que a gente costuma chamar, e acho que vale para todos os setores e não é diferente no nosso setor. Acho que o nosso setor ainda tem um agravante, que é um setor relativamente novo, tem algumas décadas. Nós ainda temos muito problema de interpretação de legislação não muito clara, principalmente na parte tributária. Mas a gente sofre, como todos os outros setores, na parte de burocracia de uma maneira geral, tanto para abertura de empresa, o nosso setor que precisava ser mais dinâmico em termos de incentivos para startups, para facilidade de financiamento, que ele é muito mais inovador do que outros setores, aliás, ele acaba sendo uma ferramenta de inovação para outros setores, ele acaba sofrendo talvez mais do que os outros nessa parte de documentação, né, de parte de burocracia no que tange a parte de abertura, de fechamento de empresa e principalmente de manutenção com os processos burocráticos. Então, infelizmente, a gente vê pouca evolução nessa área, pelo contrário, a gente tem visto muita obrigação acessória sendo criada, né, nova, sem diminuir a burocracia. Hoje eu emito nota fiscal eletrônica, mas se eu receber uma fiscalização, muito provavelmente eu tenho que apresentar cópias das notas fiscais. Eu sou obrigado ainda a guardar livros e livros fiscais. Eu sou obrigado a apresentar livro fiscal registrado em cartório em licitação. Quer dizer, umas coisas absurdas que a gente não conseguiu se desvencilhar. E se você quiser mudar, embora a legislação possa permitir eventualmente você não apresentar, você tem que brigar na justiça, que é morosa, é cara, né? Então, infelizmente, a gente ainda convive com esse desafio de simplificar o sistema. A gente não é contra ser mais regrado em termos de processos. O que a gente reclama é do custo que isso gera para as empresas, principalmente no nosso setor, como vocês puderam ver pelo estudo, é basicamente composto por micro e pequenas empresas que não têm condições nem financeiras, nem de quantidade de pessoas, de braço, para poder conseguir manter a documentação e atender a burocracia que hoje impera no país e que não é menos complexa para o setor de TI também.